E aí, pessoas, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo beleza, tudo às mil maravilhas, como é que está a sua vida? Ó, tudo legalzinho mesmo, bacana. Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, beleza? Estamos aqui mais uma vez com um vídeo legal, com um livro legal, mais uma vez pedindo aí que você curta o vídeo, se inscreva no canal, né? E comente. Se você achar interessante, você comenta o vídeo. Se você também quiser contribuir também com ajudar também o canal também Paulo Dharma 1970, eu vou deixar o meu Pix aqui, ó. Ó, tá? Vou deixar o meu Pix aqui. Qualquer dinheiro, qualquer valor que você, pode ser em dólar, pode ser em libra esterlina, pode ser em euro, pode ser no valor que você quiser, você deposita aqui no Pix aqui ou no Pix e a gente vai ficar aqui, ó, bacana, legal, porque você ajuda, né? Ajuda a gente, ajuda mais e mais e mais a gente a fazer bons vídeos, a gente ler bons livros e a gente fazer boas resenhas aqui, tranquilo? Então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aí, beleza? Ó, já vou já com a segunda parte aqui dos Donos do Poder do Raimundo Fauro, beleza? Segunda parte, hein? Você assistiu a primeira? Se você não assistiu a primeira, não veja a segunda, tá? Mas vai lá, dá uma olhada que o vídeo já tá no canal, beleza? Assista. E aí vem aqui, ó, segunda parte dos Donos do Poder do Raimundo Fauro, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e ajuda a gente aqui com o Pix aqui, tranquilo? Beleza? Até já, valeu! E aí, chegamos, né, à segunda parte dos Donos do Poder do Raimundo Fauro, ó, classicaço brasileiro, né? Classicaço brasileiro. Eu fiz a primeira parte, a gente postou a primeira parte há alguns dias aí. Não sei se você já assistiu. Como é que como é as origens, né, do patrimonialismo brasileiro, as origens de onde começa, de onde vem todo esse universo que nós temos hoje aí, né, de funcionalismo público, da centralização de poder, o presidencialismo, monarquia, tudo isso que vem lá de Portugal, lá de trás, lá de 1100 e pouco, 1200 e quebrado, que nós chegamos hoje nesse universo que nós temos aqui, muitas vezes de exploração, né? Muita exploração, impostos altos, tudo isso que a gente que estudou um pouquinho de história do Brasil, a gente sabe como é que funciona, né? Como é que funciona. Mas a gente não sabe, o que a gente não sabe é as origens dessa brincadeira aqui, né? Quem manda? Quem manda de cima para baixo, né? Como é que é esse tipo de existência que nós vamos levando aí de tempos em tempos? A gente tem que aguentar cada coisa, né? Você que é brasileiro, você sabe como é que é, né? Você sabe. O Raimundo Fauro vai aqui, né? Nessa segunda parte ele já começa aqui, né? Com a colonização do Brasil até o governo geral, que eu me proponho a fazer a resenha, na segunda parte, ó. O sistema do comércio português com o Oriente, a natureza da colonização do Brasil, as capitanias, seu regime político, administrativo e fiscal, o regime de terras no Brasil, fatores jurídicos e econômicos e a empresa agrícola do primeiro século e a ilusão feudal. 1500 até que vai até de 1500 até 1600 e uns quebrados, como o Brasil vai se formando com Portugal, né, vigiando tudo, né? O Brasil não tinha nada aqui, era nada, só tinha os índios, né? Tinha lá suas colônias de índios, mas de resto era a terra a desbravar, né? E os caras viam, no início eles não viam tanta riqueza assim. O Brasil passou pelo menos 30 anos, de 1500 até 1530, sem muito. Se só os índios por aqui e um ou outro aventureiro que vinha e tal. Isso tem livros de história que relata, né? Os aventureiros. Aí quando os outros europeus, os ingleses, os holandeses, demonstraram interesse por essa área aqui, aí os portugueses abriram o olho e falaram assim: não, a gente tem que, né, fazer alguma coisa com aquilo nos pertence. E a gente tem que mexer com algo, né? Fazer alguma coisa com isso, ó. A descoberta e a colonização do Brasil são um capítulo da expansão comercial portuguesa. O capitalismo de Estado encontrou a terra americana em pleno deslumbramento oriental. Dentro dos hábitos e costumes mercantis da época, o feito de Cabral não despertou particular entusiasmo.
Nesse tempo, a troca sem investimentos locais com a colonização havia corporificado o ideal dos negócios. Ao lado das frotas ávidas de especiarias, as naus guerreiras em nome do rei escoltavam-nas protegendo os monopólios reais e a exclusividade nacional. Os portugueses, nesse primeiro momento, eles se interessaram muito no que eles tinham conseguido lá nas Índias. Lá nas Índias. Era o que estava... Era assim, era a troca de comércio rápido, fácil, né? E o Brasil foi largado meio que de mão e largado, assim. À primeira vista eles não acharam nada de interessante aqui, aí deixaram. Isso que eu falei, quando começou os piratas, começou a roubar para o Brasil, aí eles cresceram o olho. A gente tem que fazer alguma coisa a partir de 1530. Isso é muito claro. Você que está aí fazendo história, o Brasil meio que começa a existir a partir de 1530. Teve lá o Pedro Álvares Cabral, né, a descoberta do Brasil, aquela coisa toda, mas as terras ficaram meio que abandonadas. Só aventureiros que vinham aí, se misturavam com os índios, aquelas coisas todas. Ó, convinha aplicar-se ao Brasil o primeiro processo, equiparando-se a descoberta atlântica às terras ávidas por conquista. Declarou-se desde logo o monopólio real, o único símile das mercadorias orientais, o pau-brasil. Que dá o nome ao Brasil, né? Pau-brasil, a tinta vermelha, tinta quente, tinta de fogo. Como era praxe no tempo em que alternava o regime da exploração direta e da concessão, o monopólio foi arrendado a um judeu converso, Fernão de Noronha, ou Fernando de Noronha, né? Chefe de um consórcio de capitalistas. Ao arrendatário, com os lucros do contrato, caberia prosseguir na descoberta, diligenciando a organização da defesa. Pactuou-se que Noronha construiria um forte com a dupla finalidade de defender a nova terra contra os nativos e os estrangeiros. O prazo do convênio foi de 3 anos, de 1501 a 1504. Foi prorrogado após seu termo com as mesmas partes, provavelmente em 1511. Ficou na mão desse Fernão de Noronha aí, entendeu? Por esse tempo aí de 1500 até 1530. Tipo, fica aí, era um aventureiro, né? Entrega pra ele aí, ele administra isso aí pra gente aí, enquanto a gente tá cuidando lá das Índias. Nesses primeiros anos, nada houve que fugisse às regras consagradas do comércio da Índia. Conservou-se o capitalismo de Estado com o estímulo do arrendamento, modalidade de um comércio dependente e jungido ao tesouro público. Aí ele prossegue, ó. O afastamento das costas americanas dos países europeus e os pequenos recursos do arrendatário protegiam mal o monopólio do comércio do pau-brasil. Os grandes recursos bélicos de Portugal estavam empenhados em amparar o negócio oriental, lá nas Índias. Então no auge, pelos lucros que proporcionava, o Brasil ficava praticamente abandonado, presa fácil dos armadores estrangeiros, que eu falei. Tava largado de mão. Quem tomava conta disso aqui era um ou outro, mas não tinha nada muito sério. Era a pirataria carregando pau-brasil para a Europa, estava forte. Acresce que os governos europeus da França e Holanda não conheciam o monopólio. Seu comércio era explorado por empresas particulares, sempre. Tanto a Inglaterra, que vai vir depois a Holanda também, sempre os particulares que tomavam conta, que eles era passado para os particulares, para o particular fazer, né, fazer o comércio. Por empresas particulares, reconheciam de má vontade o sistema ibérico, tão distoante de suas organizações jurídicas, e oficialmente respeitavam-na por cautela diplomática. A socapa, entretanto, instigava os seus armadores ou corsários, ou piratas, né, para os portugueses a negociar com os indígenas o precioso pau de tinta, que era valiosíssimo esse pau-brasil, muito valioso. Veio premido por essas circunstâncias o Estado em socorro do seu negócio, ajudando os arrendatários. Diversas armadas guarda-costas percorreram a orla marítima com incursões pelos rios, fortificando-a, fundando feitorias. Além do policiamento, visavam elas conhecer o litoral e o novo território com o levantamento das prováveis riquezas. Em 1501 e 1503, para esse último propósito, aportou o Américo Vespúcio, né? O Américo Vespúcio, que deu nome às Américas, divulgando ao mundo com suas cartas as delícias da nova terra. Aí o notável humanista
derramado em louvores ao céu e ao clima, pôs em dúvida a existência dos cobiçados metais preciosos. Quer dizer, o cara espalhou que aqui era lindo, maravilhoso, sensacional, aí o pessoal caiu matando. O europeu veio para cá ávido, total. Ó, a exploração mercantil baseada na troca não poderia ser mantida com a simples vigilância litorânea, dada a enorme extensão das costas. Os capitães que conheciam a situação americana eram unânimes em aconselhar a colonização. Coloniza esse negócio aí. Não deixa largado. Os caras vão tomar conta. Coloniza. Não se pretendia a posse do território como riqueza em si, mas a defesa do monopólio. Quer dizer, pertencia, aquilo que a gente descobriu pertencia a nós, assim, não estava atrás muito do território, a riqueza em si, só a extensão, que a gente sabe, era uma coisica dessas, assim, era a costa. Brasil ali, aquela parte do Brasil onde é a costa, de cima para baixo, não tinha aquela visão para dentro, não era para dentro. Que isso, assim, isso pelo Tratado de Tordesilhas, né, de 1492, pertencia uma parte, aquela parte da costa pertencia a Portugal e o resto à Espanha, entendeu? Aqui, ó, em 1530 começa um novo período da história americana, desvinculando-se do sistema oriental, quer dizer, o português já prestou atenção nessa parte aqui. Entendeu? Já prestar atenção nessa parte aqui, do sistema colonial, com a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Embora essa providência fosse ancilar da concepção comercial de troca em defesa do negócio real, em breve ela iria destacar-se como realidade peculiar que daria nascimento ao novo mundo. Aí que começa. A partir de 1530, aí sim. A nossa história, a gente tem essa coisa, 1500, mas o Brasil, ele nasce... Portugal, a partir de 1530 que se começa a delinear o território, a colonizar isso aqui, entendeu? Aí ele vai explicar aqui, no Brasil, no curso de sua história, foi teatro de experiências dos 3 sistemas, ó, as feitorias, os sistemas usados pelos povos da Europa para apropriar, fora de seus territórios, riquezas e bens, classificam-se segundo a clássica lição de Oliveira Martins em 3 categorias, segundo Raimundo Fauro. Primeiro, as feitorias ou colônias comerciais militares, sobretudo no Oriente, e particulares, as fazendas ou colônias de produção agrícola que se destinava à exportação para as metrópoles, e as colônias propriamente ditas, ou estabelecimentos de população fixa, onde predomina o consumo local. Existe aqui praticamente uma nação vinculada pelas relações comerciais e de subordinação política. Aí ele vai dizer, né, que o Brasil, no curso dessa história, foi teatro de experiência dos 3 sistemas, sucessivamente empregados. Ó, a exploração do pau-brasil e a colonização do território fizeram-se dentro da ordem econômica do patrimonialismo evoluído para o capitalismo do Estado, assessorado pelo estamento burocrático, que eu expliquei no vídeo 1, entendeu? Que vem a ser esse estamento, né? Essa visão de que você tem que contratar, chamar uma pessoa pela fama que ele tem. Isso foi bem explicado no vídeo anterior. O regime das capitanias, o tão discutido regime, não significou regressão feudal, embora tenha dado lugar a certas manifestações típicas do feudalismo entre os donatários. Não se afastou, porém, do capitalismo comercial de plantação, fenômeno que pôde prosperar dentro da ordem patrimonialista. Aí ele vai continuar. A empresa colonizadora do Brasil, levada a cabo com as capitanias hereditárias, foi de natureza capitalista. Aí preliminarmente deve atentar-se que a povoação do território não foi intentada como empresa agrícola em si mesma. Obedeceu à necessidade de guarnecer o solo contra as investidas estrangeiras e contra a ferocidade do indígena. Na própria Índia, cuja exploração era exclusivamente comercial, Afonso de Albuquerque entendeu que o melhor modo de consolidar a conquista era a fixação dos soldados, transformando-os em agricultores e estimulando-lhes o casamento com as mulheres nativas. Aquilo que eu tinha visto no Casagrande Senzala, né? O Brasil, essa miscigenação, ela vem exatamente dessa ideia do português de assentar o homem à terra e ele se casar ele fazer casamento com a mulher lá nativa. Coisa que o inglês, por exemplo, os outros europeus não só me excluía nisso. O inglês casando com a mulher lá da Índia não funcionava, por natureza. O português,
tanto o português quanto o espanhol, eles criaram muito bem isso. Entrou nesse processo de casar com as nativas. Entendeu? O português foi muito nisso. Miscigenou. Por isso que a gente é uma terra miscigenada. Ó, por outro lado, as colônias de plantação confiadas à iniciativa particular foram estimuladas pela vontade do príncipe. Facilitou a agricultura com isenções, doações de terra, assegurando a paz nos campos com as armas de seus agentes. Martim Afonso de Souza, Duarte Coelho e outros, seja como donatários das capitanias hereditárias, seja como colonizadores, eram investidos de poderes e privilégios conferidos com o objetivo de defender o monopólio real e, secundariamente, de estimular a agricultura, a riqueza local destinada à exportação no interesse dos dízimos e das alfândegas. Vai continuar aqui, ó. O estudo da colonização brasileira não pode ser desenvolvido pelo símile das colônias inglesas da América do Norte. Lá prevaleceu efetivamente a iniciativa particular sem nenhuma sombra de agenciamento e regulamentação estatal. Os ingleses largaram de mão. Você cuide aí, a gente vai cuidar da nossa vida aqui. Embora esse território eles pertenciam aos espanhóis. Houve uma invasão, né? Houve uma invasão. Os ingleses chegaram lá e tomaram as terras. Houve uma invasão. Principalmente a partir de 1650. Os ingleses foram lá e tomaram aquele terreno. Aquilo ali pertencia aos espanhóis de primeiro. Os espanhóis que eram donos. Ó. Assim ocorreu com a Virginia Company of London, fundada em 1606. Com o capital de particulares sendo o maior sócio Lord Delaware. Isso aqui é porque os ingleses não queriam entrar em... Eles jogaram lá, permitiu que os puritanos tomassem lá, porque aquilo ali pertencia aos espanhóis. Então eles não queriam entrar, principalmente em 1606, né? Eles não queriam entrar em atrito com os espanhóis. Assim, embora a Espanha já em 1588 já tivesse perdido sua grande força já. Tivesse perdido. Aí os ingleses acharam por bem, ó, a partir de 1606, eles já adentrar aquele território ali, que era povoado de indígenas ali, entendeu? É bem importante aqui, ele não coloca aqui, mas a partir de 1600 os espanhóis já estavam bem enfraquecidos já. Aí por isso há essa colonização dos ingleses nessa parte do território, que antes pertencia aos espanhóis, entendeu? Grande parte daquele território lá, com o capital de particulares sendo o maior sócio Lord Delaware. Da mesma maneira se passou com Maryland colonizada por Lord Baltimore e com a extensa área entre a Virgínia e a Flórida, Carolina, com os 8 proprietários que lhes propiciaram a venda e povoação. Ele vai continuar aqui, ó. Portugal, na era seiscentista, já se havia consolidado em estado absoluto, governado por um estamento burocrático centralizador. A Inglaterra, ao contrário, discrepando da orientação histórica continental, definiu-se numa transação capitalista industrial e feudal, repelindo a centralização burocrática. O contingente dos capitais dos proprietários territoriais com terras e minas desenvolveu-se no capitalismo industrial ou com este aliando-se na construção do engenhoso mecanismo constitucional garantidor das liberdades e assegurador dos direitos subjetivos. O que eu falei, os ingleses eles vão adentrando ali e depois assim os espanhóis vão perdendo força. Já não eram que, né, já não tinham aquela força lá de 1400, 1500, eles tinham perdido muita força, embora tivesse explorando bastante a América do Sul e a Central nesse período aqui. Ó, a gente volta para 1530. Depois de 1530, com a frustração da política de exploração comercial protegida pelas armadas guarda-costas, o Brasil foi dividido em capitanias cujos donatários se abrigaram a fazer colonizar a terra. Entregou-se aos donatários. O sistema atenuado pelo governo geral, criado em 1548, persistiu até o século XVII. Aí vai. O governador ou capitão não recebia a propriedade das terras. Isso acabava pertencendo ao rei. O rei, como eu tinha explicado no vídeo anterior, o rei era dono de tudo. Entendeu? O indivíduo ali era só um donatário por meio do rei. O rei, aquela terra não pertencia ao indivíduo. Entendeu? Quem era dono era a terra. Essa parte do Brasil, quem era dono era o rei. O rei que era dono, que ele era dono de tudo, o rei português. Aqui, ó.
Aí ele vai explicar, né? Ao governador incumbia, aí criou-se os governadores, né? Os governadores dessas capitanias hereditárias. Incumbia a criação dos tabelionatos de notas. Já vieram os cartórios já cedinho. Ó, a criação dos tabelionatos de notas e judiciais eram-lhe doadas aos alcaidarias mores de todas as vilas e povoações, prestando-lhe homenagem os titulares nos termos do direito reinol. Política de moderada liberdade estimulava a agricultura, o comércio e a indústria sem tributos pesados nem restrições vexatórias. Os estrangeiros que porventura frequentassem a colônia pagariam módica diferença, e não se impedia a migração interna das populações em busca de melhores campos ou no interesse do comércio. A liberdade, embora relativa, de comércio empregada nas ilhas do Atlântico reeditava-se na América, onde de resto já se empregava o próprio modelo das capitanias. Aí aqui, ó. Aí, os direitos, ele vai explicar os direitos dos donatários, né? Os direitos do colono, dos donatários, ele vai dar uma explicação aqui. Tem uma lista, ele vai dar essa lista toda de como é que o donatário, qual era o rei passava para o donatário, o que ele tinha que fazer. Aqui, ó, e tinha aqui, ó. A política do soberano era intencionalmente estimuladora das atividades agrícolas e dos estabelecimentos que povoassem e colonizassem o extenso território. Imagina o tamanho do Brasil, de cima para baixo, naquela costa só, aquele pedaço, não o Brasil inteiro como a gente conhece hoje. Ó, das atividades agrícolas e dos estabelecimentos que povoassem e colonizassem o extenso território. Reservava-se ao rei, entretanto, o monopólio do pau-brasil, bem como a exploração exclusiva das especiarias, drogas e escravos. Pertencia-lhe também, pelo direito imemorial consagrado nas ordenações, o quinto dos metais e pedras preciosas. O que você descobrisse aqui, um quinto pertencia ao rei. Não tinha conversa. O tráfico entre o Brasil e o reino era livre. Os navios pagavam imposto na alfândega pelas mercadorias carregadas, mas se estivesse em dia com a de Portugal, nada lhes exigia na colônia. Os estrangeiros na entrada ou saída deviam satisfazer a dízima. O comércio direto com os gentios era vedado ao estrangeiro e ao português permitido apenas aos moradores da capitania. Se era morador, você podia comercializar, mas estrangeiro jamais. Aqui, nenhuma dúvida pode haver de que a empresa das capitanias foi de iniciativa real, como eu falei, vigiando o soberano diretamente e por seus agentes, os capitães e governadores, pela execução do programa em Lisboa traçado e determinado. Visava a coroa, além do futuro interesse de criar riquezas, os objetivos imediatos de, com a colonização, defender a colônia dos inimigos europeus e americanos e, sobretudo, amparar o monopólio do pau-brasil, resguardando também a grande esperança das minas. Esse aqui, como eu falei, esse aqui é a partir de 1530. Esse aqui tudo aqui é a partir de 1530. O rei era dono desse pedaço todo aqui, entendeu? E tinha o comércio do pau-brasil que era riquíssimo, como eu disse. Ninguém queria perder isso. A gente sabe como é que o pau-brasil praticamente desapareceu do Brasil, né? A organização municipal obedecia aos ditames do direito reinol. Em todas as vilas havia vereadores, já tinha vereador nessa época, vereadores, 1 ou 2 juízes ordinários, procurador e outros funcionários. Instalava-se a casa do conselho e o pelourinho, símbolos da autonomia local. Quer dizer, já nesse período já vai a burocracia, já vai crescendo, você já vai criando aquela casta de funcionários, né? Isso vai ser muito delineado mais para frente. Vai falar sobre como é que era esse funcionalismo público, como o Brasil virou. Mas isso eu não vou falar agora não, deixa chegar a hora que nós temos hoje, vem, né, dessa época. Ó, a organização jurídico-social dos primeiros tempos coloniais não poderá ser plenamente apreciada sem o estudo do regime territorial. A terra, com sua possibilidade de agricultura e suas minas, era o único elemento da produção da época em que o trabalho africano ainda não fora introduzido, ainda não chegou ainda na época dos escravos africanos, ainda se usava-se os índios aqui. As terras do Brasil pertenciam à ordem de Cristo, ao rei, sujeitos ao dízimo de Deus, que fluía às mãos do rei pela união dos mestrados. O solo virgem inculto incluía-se juridicamente no conceito de terrenos maninhos, que não podiam ser aproveitados diretamente nem aforada pela ordem, ou os donatários. Aplicou-se-lhe, em consequência, o regime das sesmarias.
na época da colonização, plenamente definido e regulado nas ordenações do reino. A origem da palavra sesmaria perde-se em dúvidas e incerteza. Melhor descentralizar, né? Aqui, ó, ele vai aqui, ó. Na outra parte, no capítulo 5, a obra da centralização colonial, como eu falei. Quer dizer, ele vai começar a centralizar isso em mãos dos governadores, né? De criar, botar governadores para tomar conta de cada capitania dessa, ó. A obra da centralização colonial. Primeiro, causas da criação do governo geral, né? Os núcleos de povoação e os municípios, colônios e caudilhos, a centralização dos fins do século XVII, as incursões sertanistas, seu caráter público com os bandeirantes como agentes reais, né? O Borba Gato, né? Que a gente ouviu falar um tempo desse aí, que estavam destruindo a estátua do Borba Gato, por exemplo, em São Paulo. Ó, por volta de 1550, a parte aqui já estamos em cerca de 1550 por aí, ó. A preocupação de centralizar o governo em um ponto do território resultou do movimento de ideias então vigorante na corte. Governo e centralização já eram sinônimos com a definição absolutista da monarquia portuguesa decididamente empreendida no século XVI. Quer dizer, o interesse de Portugal, né? Assim, como tinha monarquia em Portugal, a gente coloca um governador geral aqui nesse território para ele tomar conta. Ó, em 1548, determina-se el-rei a criar o governo geral como força de coordenação das capitanias, enfeixando no governo geral muitas atribuições dos capitães gerais. Funcionaria a nova instituição como direito apêndice de metrópole, quer dizer, de Portugal, nutrindo-se de ordens minuciosas e particularizadas acerca da sua ação. Acidente histórico fez recair a sede na Bahia. Quer dizer, o Brasil começa aqui meio na Bahia, né? Na Bahia. Por isso que o baiano é tão honroso disso. O infortunado naufrágio do seu donatário que propiciou a reversão da capitania à coroa. Entendeu? A capitania hereditária lá pertencia ao donatário. O donatário morre, aí ela volta para Portugal. A notícia da concentração do poder causou entre donatários e povo visível mal-estar e descontentamento. Temia-se e adivinhava-se o cerceamento da autonomia. Pernambuco, capitania próspera, onde Duarte Coelho era respeitado e amado, deu alarma, ensaiando-se a rebelião fomentada pelo povo e funcionários e chegou ao protesto do ajuntamento em conselho e câmara. Quer dizer, quando você ia sair da mão do donatário para a mão do governador geral, aí esse pessoal não aceitou isso de primeira, não aceitou de pronto. Aqui, ó. Aí ele vai aqui, ó. O primeiro governador geral, Tomé de Souza, né? Primeiro governador, ó, surtiu efeito, a reforma foi mitigada para manter as antigas atribuições do governador de Pernambuco em homenagem aos serviços que prestara à coroa. Contudo, logo em 1551, o padre Manuel da Nóbrega, embora destacando o valor e os trabalhos de Duarte Coelho, recomendava ao rei a notificação de toda a costa. A exceção durou pouco, extinguindo-se com a morte pouco depois do velho e esforçado capitão, né? O Duarte Coelho. O governo geral compreendia, além da instituição do governo geral, dois outros ramos: o de provedor-mor, que administrava a Fazenda Real, e o ouvidor-geral, suprema autoridade da justiça no Brasil. Reunidos os três, constituía-se o Conselho do Governo, presidido pelo primeiro, ou o governador-geral. O autonomismo das donatarias, com sua tendência privatística e acaso feudal, recebeu golpe mortal com essa ideia do governo geral. Mal envolvidos 20 anos, né, de 1530 a 1550, de sua criação, as funções públicas dos governadores passaram ao governador geral, que a elas se superpôs e as superintendeu. Aí, como eu falei, o Tomé de Souza, o regimento de Tomé de Souza, roubou-lhes as atribuições principais e revisou o plano de colonização, atribuindo-lhe o poder de conceder sesmarias e vigiar o regime das terras. Quer dizer, o Tomé de Souza já começou a organizar isso tudo, centralizou o poder e já começou a distribuir terras. Entendeu? Já começou. O novo sistema durou por toda a vida da colônia, até 1822. Ao governo geral uno intercalaram-se 2 períodos de apenas 5 anos de divisão administrativa, em 1572 e 1608. Por suas linhas gerais, dentro da organização traçada no regimento e carta de nomeação de Tomé de Souza,
formou-se o Brasil e consolidou-se na colônia o regime administrativo metropolitano. Aí, é o que eu falei, aí o Brasil passa a ser administrado por um governador geral. Ó, desde o século XVIII, os reis de Portugal porfiaram-se em implantar vilas e povoações, concentrando agentes rurais em torno das autoridades municipais. O escopo dessa benemérita ação, como já observamos, era a cobrança de rendas e tributos em moedas. Assim, há de ser interpretada a concessão de forais, prodigalizando favores de liberdade em troca de receitas públicas. Os tributos, anuidades de cargos e multas eram arrecadados pelos conselhos, passando mais tarde a arrendatários. No Brasil colonial, o encargo cabia ao Senado da Câmara, que dessa maneira exercia atribuições da Fazenda Real, fundação de vilas e autonomias municipais na colônia. Centralização excessiva. Como na metrópole, eram interesses do rei, que na época desdenhava a centralização excessiva. Preferia a coroa estender seus tentáculos, encarregando as câmaras municipais de realizar seus propósitos, ampliando as fontes de contribuição fiscal. Os municípios brasileiros não diferiam na forma jurídica dos criados no reino. O sistema sob o qual se estruturaram era o das ordenações afonsinas e manuelinas no primeiro século e o das Filipinas depois de 1603. O Brasil vai se formando, né? Ele vai se montando, ele vai se criando, entendeu? Vai se passando a colonização, né? Daquela coisa primitiva. Ele vai se montando, né? Que vai, obviamente, dar em 1822. Vai dar em primeiro 1808, né? Quando o Dom João VI vem para o Brasil, até a independência em 1822. Ó, aí ele vai explicar, né? Que assim ocorreu com a cidade da Bahia de Todos os Santos, cuja fundação é imposta no regime de Tomé de Souza. Com essas criações, né? Os municípios brasileiros vão sendo criados. E aí a cidade da Bahia de Todos os Santos vai virar Salvador, vai virar a capital nesse período, né? Ó, a presença do Estado não se limita ao plano da fundação e à ordem de criá-la. O estamento burocrático lança seus braços nas regiões remotas, seja por agentes próprios, seja por funcionários recrutados no fiere da conquista. O fundador da vila leva com incumbência o título de capitão-mor regente, concedido pelo governador ou pelo rei. A autoridade precede o novo agrupamento, construindo a teia do poder real que se estende no litoral e cobre os sertões. Aqui, ó, nasce desde o primeiro século colonial o veso de criar realidade a golpes de decretos, alvarás e ordens régias. Disciplina-se o sertão bruto de cima, do alto e de longe, com o desenvolvimento da organização administrativa. Assim, não é um indivíduo que vai lá e monta uma cidade, não. O governo vem e já monta a cidade de cima para baixo. Já monta a cidade, já monta aquele território, já vira ali uma cidade, de cima para baixo. Não tem essa coisa assim do individualismo, o individual. O sujeito vai lá e com a família, como foi nos Estados Unidos, como foi as particulares, né, as 13 colônias, que os puritanos foram lá e criaram. Não, o governo em cima já pensa isso de cima para baixo. Ó, a formação espontânea, a vida do grupo precedendo a administração é rara. Não haverá muitos casos de agrupamentos que se converteram em vilas impelidos pela força dos acontecimentos, como eu falei, do indivíduo. E quando ocorre, é vista com desconfiança pelas autoridades que sabedoras do acontecimento instalam nelas o aparato governamental com a pressa e o sobressalto de quem reprime a insubordinação. Eu vou lá, eu quero montar uma vila aqui. O governo já vai, o Estado já vai, automaticamente já monta todo o seu... meio que tira da minha mão, entendeu? Do individual, tira da minha mão. Também a coroa queria povoar, produzir açúcar e descobrir as minas que a teimosa intuição dizia aos reis estar escondidas no solo americano. O governo queria, né? Queria descobrir diamante, ouro. Houve uma busca tremenda por isso aqui no território. A autonomia municipal, estimulada por motivos fiscais, é esmagada pelo fiscalismo. Quer dizer,
não há, o indivíduo não vai, ele não vai fazer o que ele quer. Ele vai ter uma fiscalização forte, pesada, entendeu? Não vão deixar a coisa ao Deus dará. Ó, da estimação social e a consequente elevação no domínio político, nos 2 primeiros séculos, decorria a aristocracia militar. A integração nessa capa se processava pelo comissionamento da coroa para adestrar-se no Winterland, né, desconhecido, em busca de índios para escravizar, em demandas das minas, dilatando o território e a civilização. Agiam os rudes caudilhos obedientes à vontade do rei, toscamente vestidos de fato e de direito, em estradas e bandeiras. Conscientes de sua força, afastados da vigilância dos diretos agentes metropolitanos, extravasavam-se, não raro em desmandos e tropelias. O rei fazia vista grossa, turbulência, empenhados nos mesmos objetivos dos chefes militares. Não havia, por enquanto, interesses fiscais a proteger. Ao contrário, em suas guerras a coroa os auxiliava, como ocorreu no apoio dado aos paulistas contra os emboabas. No século XVII, portanto, os paulistas antecipam em 2 séculos a rude aristocracia militar dos Pampas. Quer dizer, vai ter a colonização, vai fazer estradas e bandeiras, vai colocar na mão dos caras, ó, vai lá e escraviza os índios. Vamos caçar índio, entendeu? E o rei, ó, não tem nada com isso. Isso é com vocês. Isso é com vocês. Ó, a caudilhagem, né, os bandeirantes, né, dos bandeirantes, embrenhando-se nos sertões, longe da vigilância das autoridades reais, sobrepunha-se aos funcionários metropolitanos, desafiando-os com suas armas e com sua arrogância. Reforçava-lhes a independência, a terra conquistada ao gentio e ao castelhano. Criam-se, com essa disparidade, 2 ordens distintas e separadas, a do litoral e a do interior, com seu conflito e suas diferenças que no século XX Euclides da Cunha sentia viva e atuante. Impossível e mesmo inconveniente antes de 1700 a dominação dos governadores e funcionários litorâneos. Em meados do século XVII, inconformado com a autonomia dos caudilhos, Rodrigo César aconselhava, não sem amargor, transigir para não ser desautorado, advertindo com realismo e perspicácia que o melhor seria não reagir aos agravos, principalmente porque, dispondo de grande poder e achando-se a grandes distâncias, nenhum mal se lhes poderia fazer. Note-se, portanto, 2 fases da política real. Primeiro, o estímulo franco, depois a simples transigência suportando os arranhões da autoridade. Chegaria o terceiro momento, por volta dos fins do século XVII, de aberto desentendimento com o conflito entre a voracidade fiscal da coroa e a privatização do poder dos potestados. Por que acontece? Primeiro você dá a terra, igual aconteceu em Brasília. Primeiro você dá a terra, entendeu? Depois você fiscaliza, depois você vai tomar de volta. Ó, isso aí é meu, entendeu? Isso aí é meu, não pertence a vocês. Mas você já colonizou? Ah, beleza, agora vem o poder do Estado. Vem o poder do Estado e toma a mão, não é meu. Ocorre a ruptura com a descoberta das minas e o desenvolvimento das riquezas pastoril no sul e com o grande valor da atividade açucareira no norte. A posição do rei em Pernambuco define-se pelo Recife na Guerra dos Mascates ao lado da burguesia comercial contra os senhores rurais convertidos em caudilhos com a militarização da guerra holandesa. A gente lembra que o Brasil era só aquela parte do território ali rumo à praia, né? Os bandeirantes é que vão adentrar o Brasil. Só que quando os bandeirantes fazem toda aquela parte de colonização, de construir vilas, aí vem o Estado e diz, agora pertence a mim. Ó, descobertas as minas, devassado o ouro, a exploração terminara a tarefa dos caudilhos. Mercê de sua audácia e seus recursos de sua clientela militar, o ouro saíra da terra, alucinando as cobiças. Agiram como auxiliares reais à força de estímulos e afagos, tolerando-lhes o autonomismo e os desmandos. Agora, porém, a coroa deverá defender o interesse do fisco com a cobrança dos quintos e a regulação do garimpo, dos diamantes. Intervém com presteza e violência, esmagando o sentimento de gratidão e as promessas antigas. Foi o que eu falei. Abre primeiro o terreno, você fez lá o serviço, agora o negócio é nosso. Bem, né? Não é? Assim,
É assim, igual o sujeito que tem um comércio ali, ele tem a ilusão de que aquele comércio pertence a ele. Mas na hora de mandar fechar, ele fecha. O Estado vai lá e fecha. Você não é dono. Você acha que você é dono, né? O Estado vem lá, por exemplo, nos Estados Unidos isso não acontece não. Não é assim que funciona não. Aqui já é assim. Você acha que você é dono. O Estado vai lá e timba. Tem que fechar. Bota a polícia. Fecha isso aí. Desse jeito. Entendeu? Pode fechar. Aqui não pode abrir. E você se lasca. Entendeu? Ó, as autoridades descentralizam-se, dividindo-se as circunscrições administrativas. Em 1710, constituem-se a capitania de São Paulo. Dela desmembra-se em 1720 Minas Gerais. Em 1711 é fundada a capitania do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mato Grosso e Goiás são vigiadas por um capitão-general e seus batalhões. A ação dos batalhões penetra o sertão, vencendo as resistências a ferro e fogo. Ao lado da violência militar, a máquina administrativa insinua-se com a espionagem e o policialismo. Caramba, hein? O Brasil é desde sempre, né? Desde sempre. Ó, a administração brasileira, desde o começo e com o surto da reação centralizadora, desenvolveu-se dentro do quadro da portuguesa, como ramo mais prolífico de funcionários. Nenhuma autonomia a oxigenava e a renovava. As câmaras permaneceram independentes apenas para construir pequenas obras, uma ponte ou uma estrada vicinal. A sociedade americana, em virtude disso, não sentirá no Estado o protetor dos próprios interesses, o defensor das atividades dos particulares. Será o detetor da violência, um impiedoso cobrador de impostos. A colaboração com ele repelirá os ânimos altivos, parecendo apenas obras de cobiça de favores, escusos ou cargos públicos. A empresa urbana e rural e os senhores territoriais mais insubmissos cultivam um oposicionismo difuso, inerme, amedrontado da reação draconiana. Cria-se um sentimento político de rebelião temeroso que se cristaliza em curioso conflito interior com a vontade animosa na propaganda, fraca na hora da ação e arrependida na reação. A gente vai falar aqui, né? O protótipo desse espírito é o Tiradentes. Afoito na conspiração, desarticulando-se a revolução pela timidez dos comparsas. Descobertos, todos se arrependem como hereges convertidos à fé. Eu sou brasileiro, típico do brasileiro. O brasileiro ele fala por trás ou ele não fala. Ele não tem coragem de falar. Ou ele fala assim, muito en passant. Ele não tem coragem de bater de frente. Isso é o brasileiro. Não tem coragem de bater de frente com esse poder. Com esse estilo de poder, né? Ele não tem coragem. É o brasileiro típico. Ó, repete-se na América a história de Portugal. Ao lado da centralização, porém, milita um governo já constituído e solidificado por 3 séculos de império. Com o movimento centralizador, reverte a coroa às últimas capitanias. Né? No século XVIII, ela era senhora de todas as donatarias, apagando-se os vestígios de um sistema que, entregue à própria força interna, talvez degenerasse em autonomismo de caráter feudal. Portugal toma tudo, vai tomar tudo. Tudo pertence a Portugal, não tem mais donatário nesse negócio. O governo português vencer o autonomismo americano, pacificando a colônia, abafando a genuína sociedade que se criara nas capitanias. O Brasil ele podia ter outra história, outro rumo, se Portugal não fosse tão centralizador. Né? Outra história. Aí ele vai dizer aqui, ó. Dom João III porfiava com instruções e cartas em assegurar-se da existência das riquezas metalíferas. No regimento de Tomé de Souza há uma expressa recomendação de investigar as cabeceiras de São Francisco. Eles estavam atrás de ouro, de metais preciosos. Sob Duarte da Costa, a primeira expedição comandada por um tal Espinhosa, em 1553, procurou cumprir o cometimento real. Já nessa época, o governo procurava associar a seus fins os particulares, é o que eu falei. Manda primeiro os particulares, manda lá o indivíduo,
O indivíduo vai lá, descobre, aí aquilo ali passa a ser do rei, passa a ser do Estado. Olha lá. O caminho do sul prometia chegar à Serra das Esmeraldas, que a imaginação popular situava em sítios diversos, como se ela se deslocasse ao sabor dos desejos da cobiça. O primeiro passo positivo seria dado ainda no século XVI, fora da órbita visada pelos governadores, com a notícia divulgada pelo intrépido Brás Cubas de que o ouro se escondia nos sertões de São Paulo. Exibiu o famoso fundador de Santos amostras do metal precioso, documentando a afirmação. Seria a definição do roteiro a seguir no século seguinte. Aqui. Aí vai se juntar, né? Eles vão montar, vão caçar índios e vão buscar pedras preciosas. Entendeu? Aí vai abrir brechas aqui pro sertão, né? Pela essa área onde hoje, por exemplo, é o Goiás. Atrás de ouro. Ó, aí vão se montar os sertanistas, vão mandar os sertanistas, vai dar privilégios a esses sertanistas para fazer acontecer, caçar ouro e caçar índio. Ó, inicia-se o segundo ciclo das bandeiras, o da caça ao índio, que vai da metade do século XVI até o fim do século XVII. São dessa fase as lutas com os jesuítas e a conquista de Guaíra, onde se teceu a legenda de Antônio Raposo, herói e bandido, conforme o ângulo em que é apreciado pela história. Ao combater o índio, defendiam os bandeirantes a causa da civilização e, ao escravizá-lo, atendiam a própria paga pelos serviços prestados. Agiam como contratantes do governo, não podendo ser confundidos com os aventureiros que, à sua custa e por conta própria, talavam o interior animados pela cobiça, contravindo as ordens das autoridades coloniais. Com esse ciclo começa realmente a expansão das fronteiras, porque aí vão tomando dos espanhóis, entendeu? Vão tomando, eles vão entrando em guerra com os espanhóis que estavam em certas partes, eles vão tomando essas áreas. O Brasil vai se alargando para dentro. Ó, no século XIX, na defesa da fronteira meridional, ele vai dizer que o Barão do Rio Branco vai usar exatamente essa ideia de conquista dos bandeirantes para conquistar aquele território do Acre. Ó, o clímax do movimento sertanista foi alcançado com o grande ciclo do ouro, iniciado com a bandeira de Fernão Dias Paz, em 1672. Dessa época é a grande migração interna das populações da colônia e o afluxo de portugueses, tumultuando a vida social do século XVIII. Povoou-se a região aurífera de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O ouro atraiu todas as cobiças da época, fascinando o norte e o sul. No Vale do São Francisco encontraram-se as correntes de população vindas de São Paulo com os bandeirantes e da Bahia em levas de aventureiros. Nesse ponto do território trava-se lutas ferozes na disputa ávida da fortuna fácil. A metrópole, sabedora por notícia certa da localização das minas no interior inóspito e bravio, alicia os caudilhos paulistas, incitando-os à grande jornada, prometendo-lhe cargos, né? E patentes militares, honrarias e privilégios, sesmarias vastas e latifúndios enormes, para que tentem devassar os tesouros legendários e as esmeraldas encantadas. Promessas e mais promessas. Vai lá e toma. A gente vê depois o que a gente faz, né? Ó, aí aqui, ó, com efeito, a bandeira não foi apenas uma organização particular que se espalhasse pela terra profunda, né? Para dar fortunas a aventureiros. O bandeirante, embora perseguisse recompensas e riquezas, tornava-se chefe do grupo por virtude de investidura oficial, com atribuições e objetivos definidos e demarcados em um regimento. Seus poderes eram amplos, enormes, porém delegados da soberania real, julgar os crimes até a pena de morte, partilhar índios escravizados, etc. Seus atos eram sacramentados e formalizados com rígido aparato burocrático, acompanhado de escrivães e meirinhos. Ao lado do poder temporal, os padres oficialmente integrados na bandeira desempenhavam as funções eclesiásticas. Tudo tinha permissão do governo de Portugal. O bandeirante investia-se como verdadeiro chefe militar de sua grei, organizado em bases marciais. De sua gestão prestavam contas se excedesse a esfera da competência traçada no regimento e não pelos atos legítimos da investidura. A recompensa pelos serviços prestados recebia-se em títulos e cargos e sesmarias, aqueles tanto
ou mais estimados que estas. Os requerimentos e pedidos lastreavam-se nas glórias da guerra, nas fadigas da conquista e no povoamento do ermo inculto. Entendeu? Aí vai. O sistema de conquistar o território e riquezas por meio de particulares investidos em funções públicas não foi usado apenas para caçar e expulsar o índio e descobrir tesouros. Empregou-se também para povoar e descobrir as terras existentes ao sul de São Paulo. As autoridades instigavam os caudilhos a fundar vilas, seja para proteger o comércio de gado, que se intensificava na época das minas, seja para consolidar a posse do território contra o castelhano, seja para congregar agentes no interesse fiscal da coroa. No pleno ardor do ouro, no meio da febre das minas, os governadores comissionam particulares para que, em nome do rei, tomarem rumo contrário da região das riquezas. E assim vai. O Brasil ele vai sendo construído, né, por meio de todas essas vicissitudes que o Portugal vai colocando para nós aqui. Né? Portugal vai nos dando, vai traçando caminhos. E a gente vai se moldando a essa visão portuguesa de colônia ainda, né? De colônia, a gente pode esquecer que nós ainda éramos colônia, nós só vamos virar, nos tornar independente, né? Como muitos dizem que a gente deixa de ser colônia de Portugal para ser colônia da Inglaterra, mas isso é outro assunto, né? Mais para frente, a gente vai trabalhar aqui, mas é exatamente por isso, nós vamos sendo moldados circunstancialmente a esse tipo de colonização, que como a gente já falou um monte de vezes, era diferente. Colonização, por exemplo, dos ingleses com relação aos norte-americanos era bem diferente, né? Lá se vira, entendeu? Lá se vira. E aqui não, aqui os papais reais portugueses tomando conta da nossa existência. Aqui, ó. Desgraçadamente, quando Dom Rodrigo chegou ao sumidouro, o hábil Fernão Dias já era morto, ficando Borba Gato, o nosso Borba Gato, né? Seu genro, senhor das atribuições de governo da região de Sabarabuçu. O choque veio explosivo e inevitável, no encontro do funcionário com o caudilho agente real, versando a divergência acerca da competência administrativa, legítima discórdia de funcionários públicos. Na audiência marcada para aplainar o conflito em ambiente de acirradas desconfianças recíprocas, Dom Rodrigo é morto pelos pajens de Borba Gato, os quais, contrariamente ao avançado, estavam armados. A tragédia levou a coroa a retrair-se, já tomada de sérias dúvidas com referência a seus instrumentos americanos. Quer dizer, aqui é uma balbúrdia, uma anarquia. Ele tinha a vigilância do rei. O rei só queria, obviamente, o lucro. Mas assim, largado a Deus. Largado a Deus. O rei queria muito lucro. Era o que o rei queria. Etc. Extrair tudo que ele podia de imposto, de ouro, etc. Mas assim, você vivia aí, o Deus dará. Lei do mais forte, né? O escândalo produzido pelo desagradável acontecimento veio provar a força da lealdade ao rei. Não se produzia como temia a coroa o rompimento entre os caudilhos e a metrópole. Aqueles comportaram-se como agentes reais, com a consciência de que seu poder era atributo delegado do soberano decorrente das provisões. Aqui, ó. A metrópole não dispunha de recursos para prender e punir Borba Gato, né, anarquia, recolhido ao sertão ignoto. Ele fugiu. Quando ele mata, ele é um bandeirante, ele mata e foge, entendeu? E aí Portugal, os agentes não tinham como pegá-lo. Encarregou-se o paulista de punir-se, internando-se ainda mais no bravio profundo brasileiro, vagando longe dos núcleos de população. Desamparado da assistência dos parentes e amigos de São Paulo, refugiou-se entre os índios, Borba Gato. Redobrou de solicitude em seu áspero expatriamento, despido de todas as honrarias, castigo que deveria doer-lhe mais que o cárcere, para alcançar o indulto. Obteve, afinal, em troca da revelação do sítio das minas por ele descobertas, as chamadas Minas do Rio das Velhas, Vila Rica, que desde então ficaram amaldiçoadas, espalhando no futuro sinistra corte de decepções e tragédias. Com o perdão
Sua carreira de comissário real, utilíssimo pelos conhecimentos hauridos no castigo, reiniciou-se para conquistar maiores honras e grandes mercês. Era o Borba Gato, que um dia desses estavam aí tentando destruir a estátua dele que tem em São Paulo, que o pessoal da esquerda não gosta muito não gosta muito do Borba Gato, né? Explorador de índio, aquela coisa, escravizador de índio, aquela coisa toda, mas eles não sabem bem quem foi o Borba Gato, aí eles gostam de querer destruir. Capítulo 6, ó. Traços gerais da organização administrativa, social, econômica e financeira da colônia. 1. Aspectos preliminares da administração e do cargo público na colônia. 2. Os serviços administrativos da metrópole na colônia. 3. Classes da colônia, a lucrativa e a proprietária. As transformações e conflitos internos. 4. O fiscalismo colonial exercido pelos monopólios e pelos tributos. Isso aqui. Ó. Aqui começa com as diferenças entre a administração portuguesa, inglesa e holandesa, tá? Eles vão dizer aqui, ó, exatamente esse ponto. Por que a Inglaterra, por que os Estados Unidos é o que é, né? Por que a população norte-americana é o que é, entendeu? Individualista, né? Você vive, você tem que viver, você tem que fazer a sua existência, você tem que fazer o seu mundo. Você não tem que depender de governo. Entendeu? Você tem que se virar, se vira. A mãe coloca o filho para trabalhar, pelo menos era, né? Logo cedo, jogava para o mundo, entendeu? E você fazia o do yourself. Você ia para conquistar. Por isso os milionários, né? Aquela classe milionária do século XIX, tão criticada pelas esquerdas. E aqui o Brasil, que nós somos dependentes o tempo todo do Estado. Para você viver sem depender do Estado aqui é muito difícil. Você sabe disso. Não tem nada de novo. Aí você faz um concurso público e você... Isso eu já falei 1 bilhão de vezes em outros vídeos. Ó, o governo dos negócios concentrado nas mãos do rei tonificou e deu consciência ao cargo público, ao embrionário cargo público, cuja posse enobrecia seus detentores. Aí ele vai falar aqui, né, ó. A administração da colônia, dirigida pelo rei e sua corte, era confiada a diversos órgãos metropolitanos que conduziam um vasto aparelhamento governamental espalhado na América, enquanto a Inglaterra e a Holanda exploravam suas conquistas por meio de empresas privadas, orientando-se em ordem capitalista, constituindo a classe dominante na base do poder econômico que impôs sua hegemonia ao Estado. Em Portugal, por circunstâncias históricas largamente faladas, explanadas, predominou o capitalismo estatal, que para exercer-se desenvolveu o estamento burocrático, que a gente também já falou aqui um monte de vezes sobre estamento burocrático, né? Coloca lá as figuras mesmo que são famosas, figuras proeminentes para cuidar do Estado, assim, em detrimento daqueles que têm a devida competência. Aí ele vai contar tudo aquilo que a gente tinha falado, ele vai dar um resumo sobre aquilo que a gente tinha falado lá no vídeo 1, né? Como é que é das origens de Portugal, o reino de Avis, como é que foi formando isso. Ele vai dar uma geral de novo aqui, ele vai contar sobre isso. Aqui, ó. A conquista do cargo dá a seu titular consideração social, atribuindo-lhe a participação no monopólio do mando, em torno do emprego público, concessão, delegação de atribuição, dádiva do Estado. Operava-se um movimento social aristocrático em 3 tempos. Primeiro, a procura graciosa do titular. Depois, a investidura no cargo. Finalmente, a transformação do titular no influente. Na realização deste ciclo, o cargo público tornou-se desde cedo chamariz de elites. E conclui, né? É o Guilherme Aragão aqui. Eis assim o cargo público entre 2 realidades: a classe dominante, a que ele se dirige com o endereço certo, e a moldura legal que lhe dá, pelo menos em aparência, foros de moralidade administrativa. E entre o titular de um lado e a legitimidade da função pública de outro, o que avulta, em última análise, é o instrumento de graça e fixação da classe favorecida da sociedade colonial. Não mudamos tanto assim. Hoje você faz um concurso, né? Aí você é aprovado para esse concurso, aí você se torna um funcionário público. Vou falar mais. Eu vou falar mais disso, né? Pelo amor de Deus, já, né? Como é que é ser funcionário público no Brasil? A tênue separação da esfera dos interesses públicos dos privados para contemplar o quadro há de acrescentar-se a indiscriminação das funções e baralhamento dos poderes. A patente real fazia em certas ocasiões o bandeirante
mais poderoso que o governador ou que um ouvidor. O serviço público demarcava-se por desordenado amontoado de ordens, alvarás e avisos, sem que um código obrigasse seguir regime objetivo de atribuições na forma mesmo embrionária do moderno Estado de Direito. A vontade de príncipe obrava prodígios, revogava as próprias ordenações com regimentos e cartas de doação. O rei fazia o que ele quiser. Ele colocava, ele tirava, ele ordenava. O rei ele dava o status, né? Ele dava o estamento para o indivíduo. Esse indivíduo ele estava sobre as ordens do rei. Então o rei ele ordenava e desordenava, fazia o que ele queria. Não tinha essa. Até o advento do governo geral, os donatários regeram suas capitanias de acordo com as atribuições que lhe conferiam as cartas de doação e forais, expedidas em respeito aos princípios das ordenações manuelinas. O regimento de Tomé de Souza alterou o sistema, lançando as bases por 2 séculos da nova estrutura administrativa, coordenando a defesa e a inspeção das capitanias em um ponto central. Aqui, ó. O rei vai continuar vigiando os abusos dos donatários, as terras, né? Ele vai de longe com a fiscalização, ele vai vigiar, ele está vigiando como é que está rolando ali naquele território. Ele vai estar rolando. As capitanias constituíram-se como as mais amplas unidades administrativas da colônia. Com o governo geral, a subordinação metropolitana, a reversão de muitas delas à coroa, cortados os poderes majestáticos dos donatários, passaram as capitanias a ser classificadas em 2 ordens, segundo a importância da missão que lhe conferia a metrópole, eram principais ou subalternas. As segundas subordinavam-se às primeiras, umbelicamente como a de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, ou de forma mais frouxa, com maiores atribuições como a de Ceará e Pernambuco. Os poderes dos governadores se conformavam a um padrão geral com variações secundárias na extensão da competência. O título, porém, diferia: capitão-general e governador nas principais, capitão-mor de capitania ou governador nas subalternas. Os capitães-mores e governadores subalternos não podiam conceder servas-maria, ele não podia doar terra. Apenas excepcionalmente se lhe concedia essa atribuição, como ocorreu com o governo de Santa Catarina, entendeu? Autorizado a fazer concessões de 4 léguas em quadro. As capitanias dividiam-se em comarcas em pequeno número, e essas em termos com sede nas vilas e cidades. Os termos compunham-se de freguesias. A ausência de segura discriminação conceitual entre o poder civil e o eclesiástico levou a administração a serviço da circunscrita eclesiástica freguesia, que é uma palavra que vem de origem cristã, freguesia católica, a qual formava paróquia para os mistérios dos negócios civis. A administração civil pouco se distinguia também da militar. Assim, as freguesias se dividiam em bairros cujo papel principal se manifestava na organização das ordenanças. Funções judiciárias, civis, eclesiásticas e militares se distribuíam pelas mesmas circunstâncias territoriais, distinguindo-se elas pela natureza dos agentes. O supremo chefe da capitania é o governador, com a função principal de comandar as forças armadas. Sua posição é de cabeça da administração, com a qualidade de presidente nato dos órgãos colegiados judiciários e fazendários, juntas de arrecadação, embora não subordinasse. Quem mandava nesse parangolé todo, né? Quem é que... Quem mandava nisso tudo? Quem? O rei. Mas aí ele dava pequenos trechos de poder, né? A gente aqui está num período que não é mais aquele período colonial de início. A gente está aqui por volta de 1700. A história aqui, inclusive, por conta de exploração indiscriminada, de tudo vai dar lá no Joaquim Silvério dos Reis, no Tiradentes, né? Vai dar na Inconfidência Mineira, que, portanto, da Inconfidência Mineira vai dar em 1822 também. Vai chegar assim, teve em 1808, né, a abertura dos portos, e vai dar em 1822, mas isso é uma história que a gente também vai contar aqui. Olha só, o governador geral, e desde 1640, regularmente após 1720, o vice-rei não era superior aos governadores. Ao capitão-geral do Rio de Janeiro cabia o título de vice-rei, sem que a distinção honorífica significasse preeminência sobre os demais. Era absoluto dentro de sua esfera de competência, não podendo, entretanto, imiscuir-se nos negócios internos das outras capitais,
cujo domínio cumpria ao Conselho Ultramarino, ao qual também ele deveria obedecer. Com o tempo, e sobretudo a partir de meados do século XVIII, suas atribuições e poderes foram aumentando por expressas delegações do rei. Como eu estava dizendo, sempre o rei mandando. Entendeu? Aqui ele vai falar também como é que era montado as câmaras legislativas da época por eleição, e vai dizer até quem é que votava aqui. Quem é que votava, quem tinha poder quem tinha poder para votar. Ó, olha só isso aqui, ó. Havia ainda milícias para missões especiais, como a dos familiares e capitães do mato, com a função de, em tempo de paz, aprisionar e perseguir criminosos, foragidos e escravos sujões. As pessoas que nelas se incorporassem não abandonavam as ocupações regulares nem sofriam as restrições profissionais do soldado de linha. No romance do Manuel Antônio de Almeida, né, Memórias do Sargento de Milícia, né, retrato social da época, o herói, para casar-se e dedicar-se a uma profissão, arranja com o sistema bem iluso brasileiro dos pistoleiros a transferência da tropa de linha para as milícias. Eu fiz um vídeo um tempo atrás de uma peça de teatro brasileira que é passada no século XVIII, em que o indivíduo, para casar, ele tem que pedir autorização, entendeu? Do Martins Pena, procura aí, entendeu? Eu fiz uma peça há algum tempo tinha mais ou menos esse pensamento, mas no Memórias do Sargento de Milícia também tem isso, tá? Se vocês tiverem interesse, Memórias do Sargento de Milícia é um bom romance, é um dos primeiros romances escritos no Brasil em 1830, se eu não estou enganado. Vale a pena pra caramba. Olha, vai falar aqui como é o sistema de eleição nessa época. Ó. A eleição processava-se por sistema indireto. Votava o povo qualificado, os homens bons, que formavam a aristocracia local, de onde se depurava o escol dirigente. Formavam o corpo eleitoral os nobres de linhagem e seus descendentes aqui fixados, os senhores de engenho e a mais categorizada burocracia civil e militar com seus descendentes. Envolvidos 2 séculos de colonização à custa de rogos e insistentes petições, foram admitidos a votar por expressa autorização do rei os comerciantes. Os comerciantes passam a votar nesse período. Comerciantes ricos que pelo teor de vida se assemelhavam à nobreza. Para votar e ser votado era imprescindível a inscrição nos livros da nobreza existentes nas câmaras. Com o cumprimento de tal requisito, assegurava-se privilégios, isenções e a possibilidade de exercício em cargos públicos. O recrutamento de nobres era permanente e contínuo, renovando-se com a incorporação de novas levas o estamento burocrático. O tempo dos eleitos abrangia de 3 anos, presidido o escrutínio pelo juiz de fora, ou não o havendo pelo juiz ordinário mais idoso. Os inscritos no livro da nobreza reuniam-se na casa do Senado da Câmara para indicar seus eleitores que, separados em 3 pares, formavam cada qual uma lista tríplice. Com os nomes mais votados, o presidente organizava 3 róis definitivos que eram guardados em bolas de cera, os pelouros. O sorteio daria então a última palavra. Isso era a forma de votação na colônia, que as pessoas que tinham nobreza, né? Não era qualquer pé de chinelo, não era qualquer um. Quem trabalhava de repente no comércio não votava, mas o dono do estabelecimento, ele votava, ele tinha direito a voto. Isso aqui. Nos primeiros tempos de colônia, como se observou, quase todos os negócios importantes eram tratados nas câmaras, legislando elas sem limites. Seu poder chegou em certas ocasiões a contrastar com os governadores, ousando a eles sobrepor-se e destituí-los. É conhecido, aí vai contar uma história aqui de um indivíduo que ele praticamente bate de frente com o governador, né? A Câmara Legislativa era tão poderosa que ela até destituía governadores, se fosse o caso. Na ocorrência de conflitos de atribuição e de jurisdição ou para resolver assuntos de interesses gerais, reunia-se o Grande Conselho da Colônia, a Junta Geral. Era a cúpula da organização governamental composta das mais altas autoridades civis, militares e religiosas, com a presença dos representantes das câmaras e do povo. Prevalecia ao voto dos 3 estados somados o do governador. O povo deliberante era, evidentemente, a nobreza, a ela se restringindo o conceito de povo nessa tosca aristocracia monárquica. Era colônia, gente. Vai fazer o quê? Era colônia. Imagina, Portugal lá de cima olhando pra gente aqui. O que era o Brasil nessa época, meu? Era só arrancar as coisas aqui e levar pra fora. Entendeu? Era isso. A administração pública presidia
regulava e intervia em todos os serviços particulares ou da coroa, instalando repartições que os vigiassem. Ela estava em toda parte, atrás de seus dízimos, terças partes, emulamentos, subsídios, contratos, cuidando das atividades lucrativas, quaisquer que fossem, como negócios do rei. A regulação da economia fazia-se formalmente pelas duras tributações impostas e concretamente pelas intervenções, estímulos, privilégios, isenções e contratos. O próprio clero integrava-se na atividade estatal, seja nos negócios civis, seja na função espiritual de fazer cristãos. A igreja no Brasil, escreve Caio Prado Júnior, se tornava em simples departamento da administração portuguesa e o clero secular irregular seu funcionalismo. Isso era o Brasil. Aí ele vai continuar aqui, né? Vai continuar falando de como é que a igreja se comportava nesse momento, né? Essa parte aqui, ó, com o desenvolvimento da burocracia empregada em regular a economia e a administração metropolitanas e coloniais, Portugal convertia-se em país de funcionários públicos. O Brasil convertia-se. O mesmo acontecia no Brasil, cuja administração era apenas ramo da portuguesa, estruturada na cabeça metropolitana. Quanto maiores os negócios, mais se estendia e complicava a máquina governamental. Se aqueles decaíam, esta permanecia fossilizando-se, alimentada pelo orçamento. Segundo cálculos aproximados do século XVIII, Portugal gastava de renda orçamentária de 10 mil contos a 7 mil no custeio de classes armadas e funcionais e 1.200 no serviço da Casa Real. E o restante subvencionar comendas à Basílica e diversas repartições. Insuficiente o orçamento para outras despesas, tornava-se deficitário. O serviço do Estado, povoado de uma chusma sempre crescente de burocratas, tornava-se emperrado e tendia a ampliar seus tentáculos onde houvesse vida e produção. O regime da atividade particular sofria de asfixia se quisesse fazer alguma coisa, requerer sesmarias, plantar, exportar ou importar. Os cargos públicos no Brasil distribuíam-se para compensar serviços prestados ao rei. Era um prêmio e um favor, usando-se doá-los para amparar viúvas que os alugavam ou vendiam, ou para adotar órfãos que os levavam como dotes aos maridos. Rodolfo Garcia refere casos em que se doavam empregos públicos às pessoas que casassem com as órfãs mandadas ao Brasil pela rainha Dona Catarina de Áustria. O sistema traía a origem patrimonial do Estado, em que o cargo público não somente visava atender uma necessidade do serviço impessoalmente considerada, mas também propiciar rendas e ingressos à clientela inquieta dos postulantes. Quer dizer, o que é o Brasil, né? No final das contas, a gente está nisso aí desde sempre. A gente está nesse reme-reme, nesse rola-rola, desde sempre, né? Não mudou nada. O Brasil ele vive de serviço público, ele vive de você tem que adentrar serviço público para você poder sobreviver. O Estado não permite que você tenha o seu comércio lá. Se você tem o seu comércio, ele vai ser achacado, vai ter imposto para cima e para baixo, vai gastar para cá. Você vai só para você montar um comércio tem uma burocracia enorme para você poder montar seu negócio, entendeu? É para poucos e fortes aqui. Não é para qualquer um não. Então a gente chegou aqui no capítulo 3 da parte dos traços gerais da organização administrativa da colônia do século XVII, né? Até até quase a independência em 1822 com 1808, com a abertura dos portos, que o Raimundo Faoro, dos Donos do Poder, ele vai dizer que a gente aqui tinha uma formação, a nossa formação, né, no século XVII, ela estava amplamente montada na burocracia, né, na burocracia portuguesa. Você não fazia rigorosamente nada, sem seu Estado português estar por trás, né, burocratizando tudo. Assim, primeiro o português ele fazia né, ele retirava tudo, levava para a colônia, levava para Portugal, e lá o rei e a casta burocrática, ela usava desses recursos para o seu bel prazer, né? No século XVII, século XVIII, ó, ele vai dizer aqui, ó, as classes na visão weberiana. Ó, o problema no caso brasileiro será determinado qual a classe predominante, se a proprietária ou a lucrativa.
tem se entendido sem razão, em nossa opinião, que até o fim do século XVII apenas uma classe existia no Brasil, a proprietária em seus dois polos. De um lado, os senhores territoriais, donos de terras, engenhos e fazendas. Do outro, a população dos campesinos, trabalhadores livres, servilizados por relações de fidelidade e escravos. Como elementos de produção unicamente, a terra contaria com suas plantações e pastoreiros. Entre os dois extremos haveria a classe média de pequenos proprietários dependentes gravitando em torno dos latifúndios. Quer dizer, o Brasil nesse século XVII aqui extraia tudo da terra, desde minérios e né, agricultura, e sim, não tinha muita, obviamente indústria zero, entendeu? Nesse período aqui, não tinha nada, sendo que a Revolução Industrial estava começando em 1750 na Inglaterra, tudo que tinha aqui no Brasil era estratificado, era pegar e, como eu falei, levar para a colônia, nada além disso. Em realidade, classes proprietárias no aspecto positivamente privilegiado são as que dispõem do monopólio da compra de objetos de consumo de preços elevados, da possibilidade de planejar as vendas, impondo o preço pelo volume de suas produções, do recurso de economizar capital, distinguindo-se particularmente por um teor de vida altamente custoso. Em vista disso, são rendeiros, seja de terras, escravos, minas, barcos e outros valores. No lado oposto, dentro da mesma categoria, estão os escravos, devedores, déclassés e pobres. Quer dizer, isso imagina no século XVII. Imagina no século XVII, quer dizer, se você não era um burocrata, se você não era um dono de escravo, se você tivesse lá embaixo nessa, assim, guardadas as devidas proporções aqui no Brasil, né, nossa modernidade, aquela, né, você, aquele grupo que está em cima e essa galera embaixo, entendeu? Imagina como é que seria isso. Aí ele vai aqui, ó. Na colônia americana, a colonização foi uma tarefa agrícola que saiu do nada. O sertão teve que ser desbravado para nas clareiras ser cultivada a terra em demanda da produção com o fito dos lucros. Procurava-se o enriquecimento, o monopólio da direção da produção de bens no interesse de fins lucrativos de seus próprios membros e o asseguramento de oportunidades lucrativas que são o suposto da classe lucrativa, como tinha dito Max Weber, positivamente privilegiada. A agricultura, como a indústria dos engenhos com a exploração das minas, era uma empresa lucrativa, como eu tinha dito. Nela se empenham empresários agrícolas, produtores de açúcar, tabaco, algodão, ouro e diamantes, com emprego pessoal e direto dos donos do capital. Ao seu lado, como associados e dentro do mesmo espírito, floresceram os financiadores e prestamistas de dinheiro, os comerciantes exportadores, que adiantavam bens de consumo em troca das safras, e os armadores que se beneficiavam no transporte, constituindo a mais rica classe de Portugal. Imagina Portugal, a riqueza que ia para os bolsos, né, da classe dominante, mas que esse pessoal não criava nada com essa, não se tinha nada, era somente, como eu falei, extrair e jogar toda essa riqueza, entendeu, que era de impostos também, né, na mão da classe alta, do rei principalmente, que era o dono de tudo, né. Aí ele vai continuar aqui, ó. Em 1703, os comerciantes conseguem do rei o favor de inscrever-se às eleições de Olinda, e em 1707 obtém a elevação do Recife à vila independente na cidade onde dominava pelo número. Enriquecidos pela liberdade da usura nos tempos da invasão holandesa, nessa época os dois ramos, comerciantes e empresários agrícolas, se haviam distanciado, passando os colonos e senhores de engenho à classe proprietária com os hábitos aristocráticos, que lhes asseguravam a qualidade de rendeiros. Os comerciantes viriam a predominar politicamente, aliando-se ao rei na obra de jugulação dos caudilhos territoriais e receberiam a ajuda do soberano na Guerra dos Mascates, em 1710. E a gente dos sobrados, como nomeia o Gilberto Freire, do Sobrados e Mocambos, que é uma obra que também tem que ser lida. Eu já li, mas vale um vídeo, né? Um vídeo não, dois pelo menos. Desbanca a da Casa Grande. Aí texto aqui do Gilberto Freire, do Sobrados e Mocambos. Nos documentos do século XVIII já se recolhem evidências de uma nova classe, ansiosa de dominar burgueses e negociantes ricos, querendo quebrar
o exclusivismo das famílias privilegiadas de donos simplesmente de terras na direção das câmaras ou dos senados, aventureiros enriquecidos nas minas, reinóis dos chamados pés de boi ou pés de chumbo, bem-sucedidos nos negócios marinheiros, que começaram vendendo alho e cebola, os mascateando pelo interior e pelas ruas para terminarem mercadores de sobrados. São esses os novos elementos ansiosos do domínio, que era o que estava, que era esse pessoal que sobrevivendo aqui diante de toda essa rapina portuguesa. Mas era esse pessoal que estava começando a montar o chamado os negócios brasileiros, né? Que vai dar exatamente em 1822. Primeiro com a abertura dos portos em 1808, depois com a independência em 1822. Esse pessoal, inclusive aqui, eu acho que eu já falei isso antes, eles vão dar na Inconfidência Mineira também. Joaquim Silvério de Reis, o Tiradentes, etc, etc. Ó, os habitantes dos sobrados, constituindo-se em forte classe urbana, alteraram ou contribuíram para alterar a fisionomia social da colônia. Sua influência se fez sentir em dois setores, comprando terras e engenhos para se amoldarem aos hábitos dos senhores rurais que desfrutavam de prestígio político, desmantelando o empresário agrícola e transformando-se em rendeiros. Passaram de classe lucrativa para a classe proprietária. Por outro lado, deram maior expressão à burocracia colonial, alimentando-a com ingressos e tributos, reforçando-a pela integração nela de seus rebentos letrados das universidades portuguesas. Todo aquele passado que a gente já discutiu no primeiro vídeo, que como Portugal se formou, como a burocracia estatal se formou, por exemplo, diferente de outros países europeus, né? Como esse estamento, né, burocrático, ele se forma lá atrás e vem se aglutinar aqui no Brasil também, por conta da colonização dos próprios portugueses, né? Aqui, ó, na reação centralizadora, el-rei contaria, antes, o estamento burocrático que de Portugal se estender ao Brasil ganha incremento com o enriquecimento da burguesia urbana. Não se integrou esta naquele, senão que o reforçou, ajudando a burocracia com as fontes de negócio, contratos, privilégios, arrendamentos, fornecimentos. É o que eu tinha falado, né? Que Portugal antes, como a formação de Portugal vai dar nesse Brasil aqui do século XVII e o que vai vir depois também. Aqui, ó. Na reação centralizadora, o rei contaria, além da nobreza administrativa, reinol e americana, recrutada pelas promessas de prêmios e com cargos civis e militares com apoio das classes dirigidas pelos mercadores. Foi-lhe fácil a disciplinação contra os senhores rurais e caudilhos, que é aquela turma dos caudilhos, né, que a gente estava falando lá dos bandeirantes, que eles acabam se tornando o poder quando eles se assentam, eles viram o poder dominante. E aí o rei não vê isso com bons olhos, aí começa a entrar em atrito com esse pessoal. Na América, contando com a máquina já montada e experimentada e contingentes novos de burocratas e comerciantes. A colônia conheceu forte conflito social, latente e aberto, entre os senhores territoriais, cuja concepção de vida se aproximava do espírito feudo, liberal e descentralizador, e a classe mercantil. Era a hostilidade entre a classe proprietária, assim convertida pela prosperidade da lavoura, e a classe lucrativa. Com apoio dado a esta pela administração real, aquela foi contida, atada e imobilizada. As coisas mudaram, porém, com a independência, quando o estamento burocrático sofreu sério colapso interno, predominando então os senhores rurais com o liberalismo agressivo dos recém-iniciados. Bateram nessa época os comerciantes que se entrincheiravam no partido português, cuja alma era a velha burocracia colonial. O espírito mais dramático dessa luta foi a Guerra dos Mascates, que a gente tinha falado, 1710, que terminou com o triunfo da cidade comercial do Recife. O conflito se estenderá por toda a história brasileira, ocupando o primeiro plano. Diante dele desaparecem as pequenas rebeliões interiores das classes, entre dominados e senhores, com as rebeliões negras e a resistência dos indígenas à escravidão. Aí a gente entra aqui no capítulo 4. Ó. Portugal esperava que o Brasil fosse uma nova Índia, né? Que assim, quando a descoberta do Brasil, a Índia já estava lá como, né? Já tinha 1492. Portugal passa a dominar aquele feudo, aquele pedaço e extrair dali de tudo, entendeu? E
E eles achavam que o Brasil ia ser a mesma coisa. O problema aqui era outro, é terra, o tipo de terra, a colonização, a agricultura daqui. O que de início foi muito difícil, muito duro para os portugueses, mandando gente aqui para tentar colonizar esse trecho de terra. Tudo isso. Olha lá. Olha lá, a colônia, frustradas as esperanças de encontrar no Atlântico uma nova Índia, constituiu-se como vasta empresa agrária, colônia de plantação. É o que eu falei. Era só pela terra, não tinha mais nada. Ó, até 1650 aproximadamente, a metrópole incentiva liberalmente a criação de engenhos e lavouras, moderando sua fome fiscal e intervencionista. É o que eu tinha falado, né, um pouco atrás. O Brasil, eles davam a corda, né, eles davam a corda para os indivíduos se enforcarem. Eles deixavam um pouco, daqui a pouco eles vinham e botavam suas garras em cima, sem deixar muito, né? Eles liberavam um pouquinho para depois apertar. Não ia muito longe disso, não. A criação de engenhos e lavouras, moderando sua fome fiscal e intervencionista. A economia é regulada de forma relaxadora, abrindo campo à iniciativa privada, vigiada, entretanto, pela política ultramarina e pelos agentes delegados no Brasil. O único monopólio, então, em atividade era o do pau-brasil. O Estado português recolhia as garras para acoroçoar o plantio e a produção, propiciando o calor da estufa necessário ao desenvolvimento da economia. Quando a riqueza brotou da terra, alterou-se sua orientação, preocupando-se com seus tributos e ingressos. Passa-se a não permitir o acesso de navios estrangeiros nos portos brasileiros, salvo aqueles protegidos por tratados especiais. Inglaterra, França e Holanda. Mas ainda assim incorporadas às frotas portuguesas. Proíbe-se aos comerciantes estrangeiros estabelecerem-se na colônia, reservando o comércio aos reinóis. Quer dizer, o que eu falei, você liberou um pouquinho, mas a partir do momento que se descobriu que ali podia dar alguma coisa, aí eles vêm com a... Essa aqui não está muito distante do nosso mundo, não. Eles permitem um pouquinho, mas daqui a pouco vem com as garras tributárias em cima. Entendeu? Não vai, ó. Quando a agricultura era a maior, se não a única fonte de renda, o rei era proprietário mais importante de terras, cultivando-as por si ou por outrem, mediante foros e participação no trabalho alheio. Isso já discuti, né? Que o rei era dono de praticamente tudo, das terras. Aí ele repartia em feudos, sesmarias, e entregava para alguém cuidar para ele. Ó, o imposto e o monopólio, como observam Duguid, são limitações da mesma categoria e no interesse fiscal, a liberdade de trabalho e a propriedade. No Estado moderno, entretanto, os monopólios públicos justificam-se somente para os artigos de luxo, o que não ocorria no antigo regime português. São formas ambos de regulação material da economia, podendo despertar ou sufocar determinadas atividades. Ambos, no tempo da colônia, não ensejavam o prevalecimento do interesse da economia particular, mas buscavam as vantagens do fisco, sempre. Obedeciam o espírito patrimonialista sobre o qual se formara o próprio Estado como realidade que se estratificou acima e à distância da nação. A gente já discutiu isso, né, bastante aqui. Como Portugal ele só estava interessado mesmo em extrair. Ele não tinha mais nada aqui ele deixava assim, vamos trabalhar as terras, mas a partir daqui aquilo tivesse dando alguma coisa, ele já vinha os impostos em cima. E é muito longe não. Ó, quando o Brasil começou a ser explorado, Portugal já tivera farta experiência dos monopólios. Exercia do comércio para algumas mercadorias e tutelava todo o sistema de trânsito que era controlado pelo Estado. Ó, o monopólio da Índia, até 1570, obedecia ao seguinte processo. Os compradores adquiriam livremente a pimenta nos portos da Índia, obrigando-se a embarcá-la para o reino. As vendas faziam-se em Lisboa por meio da Casa da Índia, bolsa de mercadoria real, onde a coroa especulativa, auferindo lucros particularmente das retiradas livres que lhe competiam fazer, por conta das dívidas aos comerciantes que recebiam pagamento com impontualidade e grandes atrasos. Com a liberdade de sacar contra o futuro, o tesouro em breve cairia em bancarrota, endividando-se largamente. Ó, por volta de 1570 a 1600.
né? Eles vão tirando, eles vão extraindo, aí esse dinheiro, você não faz nada com esse dinheiro a não ser, né, pagar o luxo do império, entendeu? O luxo do rei, o luxo dos cupinchas, e aí começa a se emitir dinheiro para dinheiro e inflação, e isso que você tem, ele acaba não valendo mais nada depois de um certo tempo. Ó, no século XVII, quando o Brasil começou a render, a coroa preferia tirar seus ingressos dos tributos, usando apenas excepcionalmente da monopolização. O fisco fez-se voraz, ferindo a economia com a exploração sem entranhas pelo excessivo dos impostos. Assim, os comentários que eu faço giram em torno disso, né? Exatamente em cima dessa voracidade do imposto português. Quer dizer, lá Portugal, ele só via o interesse fiscal de recolher imposto, tributo em cima. Eu não sei como é que as pessoas aguentavam isso aqui. O comércio exterior do Brasil, embora não fosse privilégio real, era o nacional português. Com a estreita vinculação entre o soberano e a burguesia comercial, permanecia-se no estado patrimonial com a proteção da camada mais rica e da classe lucrativa, dos armadores portugueses. Na aventura da Índia, a maioria dos navios pertencia ao tesouro régio, e os particulares portugueses ou estrangeiros apenas podiam incorporar-se às frotas mediante licenças especiais. O sistema, unicamente em 1808, deixou de existir com a abertura dos portos do Dom João VI. Deixou de existir ou foi transferido para a Inglaterra, né? Que foi no que resultou o sistema das pautas privilegiadas concedidas a esse país, então senhor dos mares, por sua poderosa frota. Entendeu? Portugal passa a ceder, depois de 1808, a Inglaterra os direitos que eram de Portugal, mas por conta das dívidas e da bancarrota, ela precisou entregar os anéis e os dedos para a Inglaterra. Isso só vai acabar por volta de 1850, 1840, por aí. A preocupação de assegurar o monopólio nacional em quase todas as atividades não foi abandonada, senão que se exerceu por outros meios, traduzindo a fase patrimonialista do Estado dedicado à regulação material da economia. Havia severas políticas de proibição e permissões no que o comércio e a indústria brasileira se referia. A gente aqui vai indo, né? E a história vai ser páginas e páginas dele falando de como Portugal nesse século XVII tinha o interesse somente de retirar o fisco, né? De fazer a extratividade, tanto do tributo quanto do que tivesse que se fosse produzido aqui. Não havia nenhum interesse de industrializar, de construir uma nação. Zero isso aqui. Zero. E os próprios brasileiros aqui eram de segunda classe também. Então, isso aqui, essa terra imensa, não tinha muito valor para Portugal, para o rei, a não ser nisso, de estratificar, de tirar o que tivesse lá. Ó, o fiscalismo, aí ele termina o capítulo 6 com isso aqui, ó. Fiscalismo sob a forma dos monopólios ou das tributações arbitrárias, agravado pelo regime das proibições, operou a estabilização da economia. Os funcionários componentes da nobreza administrativa, enriquecidos com os cargos e com a capacidade de peritos na arte de furtar, acumularam grandes fortunas. Estas não encontravam aplicações produtivas, associando-se em algumas vezes à classe lucrativa. Na maioria dos casos não era devolvida a circulação em empreendimentos produtivos, tinha falado, senão que se ocupavam da monopolização de uma alta e custosa forma de vida, em luxo e ostentação ou em aplicações territoriais do reino. Serviam elas para, com a evasão, ainda mais empobrecer a colônia arrasada pela política da rapinagem fazendária. Foi o que eu falei. Capítulo 7. Os primórdios da independência. Ele vai dizer aqui, ó, ele vai dividir em 3 partes. A transmigração, o Reino Unido e as classes e estamentos que lutam pelo mundo político. 2. A reorganização administrativa e financeira do Brasil. E 3. A crise financeira e a adesão do príncipe à independência, que é a última parte da qual nós vamos trabalhar, né? Ó, então, aí ele vai dar aqui nesse começo aqui, a transmigração, o Reino Unido e as classes e estamentos que lutam pelo mundo político,
Ele vai dar os antecedentes vai puxar por que aconteceu que o Brasil chegou à independência em 1822. Ele vai dar todo o histórico, ele vai puxar vai analisar friamente, né? Vai falar também do porquê da Inconfidência também, né? E vai falar um pouquinho sobre a luta pelo mando político das classes que estavam aqui no Brasil, em detrimento do que estava lá em Portugal. Ó, ele vai começar aqui, ó. A reação do 1700 vencera, subjugando a caudilhagem dos serranistas e latifundiárias. Ela abatera propriamente o rústico militarismo dos senhores rurais, seja daqueles que se formaram como agentes auxiliadores da administração colonial, seja dos proprietários de lavouras e de engenhos. Ele vai falar que de 1600 até 1700, essa luta, né, pela colonização, pelas estradas e bandeiras, latifúndio, ela foi algo vencido, entendeu? Chegamos em 1700 com essa ponta resolvida. Não vai... o que vai vir de 1700 para frente é outro... Assim, são fases, né? De 1500 a 1600, 1600 a 1700. Essa fase aqui vai ser uma luta pela consolidação política naquele momento, entendeu? Tanto de Portugal lá, com quem estava aqui. Eu tinha explicado há tempos atrás como é que era a formação de voto, como é que se votava nesse período, a Casa de Vereadores, os deputados. Tudo isso foi sendo montado nesse primórdio. E, obviamente, com toda a casta burocrática e do funcionalismo público, né, que já estava graçando fortemente já nessa fase aqui, ó. Depois de mais de um século de atividade rural, lavrando canaviais, plantando roças, pastoreando gado e cultivando café, seu prestígio queria crescer, não mais se apoiava no valor das armas, nem no esforço das ousadas travessias no deserto. Sua força não deriva dos cargos, das amplas delegações reais que em outros tempos necessitavam da ajuda na obra de dilatar o interior e defender a empresa agrária dos inimigos da terra e do mar. Foi o que eu falei, 1700, quando começa, todo aquele universo que havia do século XVI já foi resolvido. Agora é outra fase, em que os proprietários agrícolas não são mais os empresários do século XVI e XVII. Integram-se nas casas proprietárias, são rendeiros e não raro absenteístas de suas fazendas. Levam vida de luxo e ostentação, desvinculados do cuidado direto de suas plantações e engenhos. O negro, o braço escravo africano, teve um papel de capital importância no trânsito da classe lucrativa para a proprietária, do empresário preocupado com o lucro para o senhor territorial rendeiro. Isso importou também no amolecimento da fibra do antigo colono que afrontara no deserto, no sertão, a soledade e os perigos para erguer sua casa e expandir as roças. Quer dizer, aquele pessoal já estava assentado. De momento, né, esse pessoal já estava bem assentado já. Já não havia mais assim, vamos mandar o bandeirante para fazer toda aquela descoberta do desconhecido, que era o Brasil desconhecido além daquela faixa, né? Que era uma parte aquelas partes que ainda era da Espanha. Aqui, ó. A separação entre governo e povo faz-se com o caráter de discriminação entre português e brasileiro. A estrutura de domínio era português. A população dominada, embora rica, era brasileira. Esse contraste preparará a contenda ideológica que irá manifestar-se no movimento da independência. Vendo? Que vai falar aqui de 1808, né? Que esses 1700 e tanto aqui, do que rolou até a 1808. A gente tem que lembrar que 1808 também, uma das causas foi justamente o Napoleão Bonaparte. Assim, já começou com 1789 com a Revolução Francesa. Vai dar no Napoleão vai invadir o Junot, né? Vai invadir Portugal em 1808 e o rei, o Dom João VI, com toda aquela turma, com a camarilha, é obrigado a sair de Portugal, largar Portugal para lá e vir parar aqui no Brasil. Ele veio se refugiar no Brasil. Aqui, ó, em torno do rei imigrado, passaram a gravitar os senhores territoriais que nele projetavam sua obediência ou seus descontentamentos. A transmigração foi recebida no Brasil com grande regozijo, está falando aqui de 1808, e alegrias. Ela fez cessar o estado colonial, acabando de fato com as diferenças entre a metrópole e a América. Com a abertura dos portos
e a extinção das proibições econômicas. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1815, deu a forma jurídica e política à realidade da mudança da corte, reconhecendo uma situação de fato, projetando-a no exterior em todas as capitanias como unidade do poder do poder e no exterior. O fato deveu-se à conveniência de ser Portugal ouvido no Congresso de Viena, depois da queda de Napoleão, elevando-se entre as grandes potências, pois desde então a importância da metrópole decorria da lenda da riqueza americana. A transferência da coroa impôs aos brasileiros maior carga de tributos e contribuições que se somavam ao vexatório fiscalismo colonial. Quer dizer, a gente pula de um tempo para outro, a gente vai de uma fase a outra e essa questão dos impostos, elas não cessam de jeito nenhum. E às vezes se torna pior. Às vezes se torna pior. Né? Não, a gente não escapa disso. Não vou nem falar de hoje em dia, que é coisa, né? Aqui os poderes. Quando Dom João VI já está aqui, aí vai se distribuir os poderes e os favores, né? Para a galera que. Tanto que veio de Portugal, né? Nos navios, para cá, para a abertura dos portos. Para a galera que vai virar aqui os barões, virar os condes, né? Toda aquela casta. O Brasil vai virar uma casta de classe, como é que é? Da alta classe, da alta burguesia, da alta classe. Não vai ter outra coisa, né? O Brasil vai crescendo os tendões dessa turma, né? Dos funcionários públicos, o próprio rei, né? O próprio rei ele vai aumentar isso bastante, né? Ele vai criar muitas setorizações, vai criar muitos cargos para colocar toda essa gente, né? E isso vai continuar depois de 1822 também. A classe territorial tentou criar o Estado de baixo para cima, afastando a película importada que a esmagava. Lutou ela pelo ideal dos antigos caudilhos territoriais, definindo as cores do liberalismo sem alcançar o domínio pleno. Essa ideologia que veio das capitanias continuará a fluir como corrente subterrânea, pressionando para vir à tona e logrando vitórias incompletas como a independência, a abdicação e a república. Quer dizer, ele vai dizer aqui que todos esses feitos que ocorreram exatamente no século XIX eram para ter feito do Brasil uma grande nação. Uma grande nação. Mas os vícios portugueses, os vícios de origem, já vão destruindo no nascimento essa ideia no Brasil grande. Imagina um Brasil tipo Estados Unidos, um Brasil tipo Inglaterra, um Brasil com potencial. Mas isso foi sendo... essa classe territorial, essa classe foi destruindo no nascimento. E o Brasil virou esse mundaréu burocrático. Aqui ele continua. Não há historiador que não se escandalize com a exagerada proliferação de entidades e repartições. Ai, meu Deus, imagina, lá atrás, imagina hoje. Aqui. Em 1808, mal desembarcando o rei, foi criada a Intendência Geral da Polícia, da Corte e do Estado do Brasil, dirigida pelo intendente que recebia poupudo ordenado do Tesouro. A intendência possuía atribuições amplas, com encargo de serviços municipais e de polícia administrativa e judiciária. Competia-lhe a apuração de arruamentos, abrir estradas, fiscalizar a edificação pública e particular, zelar pelo asseio das ruas, fiscalizar jogos e diversões públicas, passaportes e entradas de estrangeiros, e ao lado dessas funções miúdas, incumbia-lhe o trabalho de segurança pública, exercia funções de um grande ministério. Aqui, o aparelhamento judiciário, isso aqui é interessante, o aparelhamento judiciário ampliou-se constantemente e em 1811 estabeleceu-se o juízo dos feitos da misericórdia do Rio de Janeiro, encarregado de prender, citar, penhorar, executar mandatos judiciais e fiscalizar o tratamento dado aos presos. Não vale a pena mencionar os outros juízes ordinários de órfãos e muitos outros que completaram o quadro da justiça local. Isso tudo, obviamente, eles não estavam interessados na justiça em si. Estavam interessados em colocar os chamados apaniguados, né? Os apaniguados. Com essa obra apressada,
Olha aqui. Além das entidades inúteis, puramente justificadas pela tradição e para empregar apaniguados, houve estabelecimentos que visavam o desenvolvimento do país, como Banco do Brasil, Junta de Comércio, Agricultura, Fábrica e Navegação do Brasil, Arsenal Real da Marinha do Brasil, Intendência e Contadoria da Marinha, e diversos estabelecimentos de utilidade para o Estado, Impressão Régia, Real Fábrica de Pólvora e Escolas Superiores de Medicina e Militar. Foi criada a partir de 1808. Quer dizer, tá bom, nem tudo foi ruim, mas isso aqui também era para colocar os apaniguados também. Entendeu? Não foge, para mim não foge muito disso não. Com o propósito de alimentar o cardume faminto de funcionários, sempre aumentado pelos aspirantes sófregos, era necessário aumentar e criar novos tributos. Né, novos tributos. Para isso seria mister ampliar as fontes de produção com a extinção das proibições das indústrias e manufaturas, com a abertura dos portos, medida de resto inevitáveis com a simples trasladação da sede do governo. O Brasil foi teatro de vivo surto econômico, imediatamente aproveitado para que o Estado criasse novas e mais avultadas receitas. Quer dizer, nós temos aquele momento em que nós temos tudo para se tornar uma grande nação, mas aí vem novas e novos fontes de arrecadar, para arrecadar, para arrancar imposto, entendeu? Não vai fugir muito disso. Ele vai dizer aqui, ó. Com a abertura dos portos, o comércio logrou rápido surto. O monopólio comercial da metrópole cedeu lugar à entrada dos negociantes ingleses, que se tornavam os donos da praça do Rio de Janeiro. A Inglaterra cobrara, em acordos de 1809 e 1810, um empenho expedido na transmigração, né, que sai de tirar o rei de Portugal porque é o seguinte, quando o rei vem para Portugal, quem faz a segurança do rei não é a marinha portuguesa, é a marinha inglesa que faz. E eles cobram por isso, né? O empenho, né? Obtendo suas mercadorias pautas mais favoráveis que as metropolitanas em todos os domínios portugueses. Aí ele vai dizer, né? Os produtos ingleses pagavam pelos direitos de entrada 15 e 16% 15 e 16% dos portugueses. Os das outras nações eram tributadas em 24%. E ele vai. Isso aqui, ó. Depois de 1808, baixaram os direitos de importação até 15% para as mercadorias inglesas. Portugal já não dispunha de navios, como eu tinha dito, que lhe renderiam os fretes, cabendo à Inglaterra o domínio dos transportes. Quem domina nesse período agora é a Inglaterra. A Inglaterra é a potência. Como ela venceu Napoleão, ela passa a dominar a Europa, a Europa e também os mares. Ela é a grande nação. Ó, várias partes ele vai falar sobre esse finalzinho aqui. Ele vai falar de como o Brasil tentou se libertar de Portugal, né? Mas para cair no jugo inglês. Como foi isso? Como Portugal ele por conta que como o Dom João VI teve que voltar, eles queriam que o Dom Pedro I virasse meramente um governadorzinho aqui. Eles iam tirar todos os direitos dele, entendeu? Todos os direitos dele. O Dom João VI, quando foi embora, ele fez uma rapinagem tremenda, tirou todo o tesouro que tinha, tudo que tinha aqui para levar para Portugal. Ele veio em 1808 e em 1800 e pouco ele volta. 10 anos depois ele volta para Portugal. Quando ele volta, ele limpa tudo, limpa o Banco do Brasil, limpa tudo, não deixa nada. E o Dom Pedro I, ele até reclama aqui, ó, de parte nenhuma vem nada. Todos os estabelecimentos e repartições ficaram. Os que comem da nação são sem número. O numerário do tesouro é só o das rendas, das províncias. E essas mesas são pagas em papel. É necessário pagar e tudo quanto ficou estabelecido, como são o Estado-Maior, tribunais, etc. Não há dinheiro, como já fica exposto. Não sei o que é de fazer. Ó, logo que o tísico banco, que é o Banco do Brasil, que é o meu termômetro, estiver como o dinheiro exausto, que para isso não faltam 4 meses, pelos passos gigantescos com que ele marcha para a cova aberta, pelos seus dilapidadores, ele todo já não tem nem ouro nem prata, só tem algum cobre que se tem cunhado depois de fundir-se, e este tirado de algumas embarcações que o tem arrumado para intermediar com o bom. Por consequência, como não tem crédito nem coisa que o alcance, os seus bilhetes valem muito pouco ou quase nada. Quer dizer, o Portugal, para fechar a brincadeira,
para fechar aqui a brincadeira, né, antes da independência, Portugal faz a rapinagem final, né? Rapinagem final. O Dom João VI, na hora de ir embora, ele faz a limpa, não sobra nada. E aí ele vai falar sobre isso aqui, quer dizer, como nós chegamos nesse ponto, né? Ó, aí ele vai dizer aqui, ó, o finalzinho, ó. De golpe fez-se desaparecer a administração com os variados órgãos que Dom João VI transplantaram. Tudo aquilo que o Dom João VI tinha feito em 1808, quando ele volta para Portugal, tudo e ele logo depois ele morre, tudo isso é destruído. Ó, o desembargo do Paço, a mesa da consciência e ordem, o conselho da fazenda, a casa da supliciação e outros muitos estabelecimentos deviam ser extintos. Por fim, o derradeiro tiro. Decretos de setembro e outubro de 1821 obrigavam Dom Pedro a regressar para, viajando incógnito pela Europa, completar sua educação. A reação brasileira, animada pelos senhores territoriais, exasperava-se com as perspectivas de retrocesso à colônia. Quer dizer, o Brasil ele ia voltar a 1700 e pouco, se nada fosse feito. Mas tinha dedo da Inglaterra, que aqui não é falado, para que o povo daqui, junto com o Dom Pedro I, resolvesse pedir a independência, resolvesse gritar o independência ou morte. A ameaça de desemprego trouxe ainda forte contingente de burocratas, cindindo dessa sorte o estamento administrativo. A fusão destes elementos agitava os ânimos extremados às paixões revolucionárias. O mais categorizado agente de decisão foi José Bonifácio, legítimo burocrata bragantino, brasileiro ele próprio, mas de cabeça fria e ligado aos liberais pelo sangue, irmão que era de Antônio Carlos, ardente revolucionário já aprovado na Revolução de 17. Com a abolição da censura da imprensa em agosto de 1821, as discussões vieram à rua, agitada a opinião pública pelos jornais que defendiam a causa brasileira. O príncipe deveria retirar-se. Sua permanência seria rebelião declarada que levaria com ela o apoio da nobreza burocrática cujo consórcio com a propriedade territorial faria independência. Agita-se as câmaras municipais incitando Dom Pedro à desobediência. O Senado da Câmara do Rio de Janeiro, em janeiro de 1822, dirige-lhe uma representação fazendo o mesmo às de São Paulo e Minas. José Bonifácio, redator da manifestação do Senado da Câmara de São Paulo, acentua principalmente os prejuízos do desmantelo da burocracia brasileira. Ele vai falar, ó, depois de 12 anos acostumados a recursos prontos, a sofrer outra vez, como vice-colonos, as delongas e trapaças dos tribunais de Lisboa, através de 2.000 léguas do oceano. O fico foi o rompimento. O príncipe aceitava a chefia do Partido Brasileiro que conduziria à emancipação. A independência seria unicamente um pequeno passo perfeitamente entrosado na lógica dos acontecimentos. Em 16 de janeiro, foi organizado um novo ministério com José Bonifácio na pasta do Reino, Justiça e Estrangeiros. Tratou-se logo de restaurar a unidade do governo quebrada pela ordem das cortes. Despediu-se Dom Pedro, a divisão auxiliadora fiel à metrópole, formando novas tropas e congraçando os ânimos para o embate que viria. Quais o príncipe acercasse da representação das províncias, preparando o afastamento das unidades ameaçadas e, para isso, convocando o Conselho dos Procuradores Gerais das Províncias. Eis o esboço do Parlamento, com as atribuições de aconselhar o governo dos assuntos relevantes, organizar os projetos de reformas administrativas e ouvir as reclamações das províncias. O concurso das circunstâncias com a obra da reestruturação administrativa, presidida pelo príncipe, e a sessão da nobreza burocrática que aderira, preferindo o emprego à fidelidade portuguesa, levou à conservação em sua integridade do Estado organizado por Dom João VI. A independência, desde seus passos preliminares até 7 de setembro, foi apenas a obra de persuadir Dom Pedro. Suas tendências íntimas viriam depois explodindo no 7 de abril. Seriam fortes o bastante para destruir o estamento burocrático, reorganizando o poder político de baixo para cima. Houve manifestações nesse sentido, porém não lograram afirmar-se, varridas pelo mesmo espírito que fizera calar os caudilhos nos idos de 1700. E assim a gente, né, você vê que o Brasil, né, esse momento primordial que ele vai falar aqui, de 1815 até 1822, o Brasil vai se acercar das mesmas condições que havia em Portugal, das mesmas condições. Ele vai criar basicamente em cima do que já havia o Estado português deixado aqui, assim.
Quer dizer, nada muito distante do que a gente já, né, viu do primeiro vídeo, que era do nascimento de Portugal, vai ser o nascimento do Brasil também. Entendeu? As mesmas formas, e isso vai reverberar no que a gente tem hoje aqui. Não é legal? Então, ó, não perca a terceira parte, né, as diretrizes da independência, né, as partes que vão vir, as diretrizes da independência, a terceira parte desse material aqui, ó, Os Donos do Poder, do Raimundo Fauro, beleza? A gente está fazendo um pente fino no livro, né? Já que, né, as pessoas não leram ou leram bem pouco. A gente está fazendo aqui um trabalho bem interessante, ó. Espero que você tenha gostado dessa segunda parte, tá? Nós já vamos estar com a terceira. Tá? Vamos começar a terceira parte desse livro fabuloso. Espero que você curta o vídeo, se inscreva no canal aí, beleza? E comente, tranquilo? Estamos aqui mais uma vez, canal Paulo Dharma 1970, beleza? Valeu, gente. Tchau.